Fala, gente boa, bom dia para vocês, bem-vindos de volta ao nosso estudo. Estamos nas últimas 2 semanas aí do nosso estudo juntos, vamos essa semana toda, semana que vem toda também. Lembrando que em breve eu já vou ter em mãos aqui, tá? O nosso devocional para o novo ano. Deve estar chegando aí nos próximos dias e assim que ele chegar, vou estar mostrando ele aqui para vocês, em primeira mão. E nós já vamos disponibilizar ele também para você que queira adquirir ele para o ano que vem, ou que queira presentear alguém também. Já peguei uma cópia dele na mão, uma primeira, um primeiro teste de cor que chegou para mim, e é muito bacana assim, pegar na mão um negócio que, né, há 5 anos vem sendo desenvolvido, não como um livro, mas agora sim se tornando um livro. E a minha oração é que abençoe, né, a sua vida e a vida de muita gente também. E fique como ele não é um devocional só para o ano de 2026, ele é um devocional anual, pode ver ele quantas vezes quiser. Fique também, né, como um registro de um pouco daquilo que a gente tem vivido juntos ao longo dos últimos 5 anos. Então, ele deve estar chegando logo, já está em gráfica, deve estar chegando logo e aí a gente traz mais informações para vocês aí nos próximos dias, assim que eles chegarem, tá bom? Então, seja bem-vindo de volta. Nós vamos hoje olhar o capítulo 27. Nós temos mais um versículo, perdão, no capítulo 27. Aí nós estamos avançando rapidamente, que nós temos mais 10 devocionais hoje, né? E mais 9, até a gente encerrar os devocionais deste ano. Eu quero compartilhar contigo do capítulo 27 mais um versículo, que é o versículo 21, que vai tratar de um assunto bem interessante, que vale a pena a gente parar, a gente pensar e a gente atingir uma visão equilibrada a respeito desse assunto. Tem desequilíbrios dos dois lados, para de mais e para de menos. Eu espero poder achar contigo um equilíbrio para você saber como lidar com essa situação na sua vida também. Olha o que diz o nosso texto. Versículo 21 diz: O crisol é para a prata e o forno é para o ouro. Mas o que prova o homem são os elogios que recebe. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro. O crisol é aquele lugar de refino, tá? Uma ferramenta para você refinar a prata, ok? O crisol é para a prata, o forno é para o ouro. Mas o que prova o homem são os elogios que ele recebe. Hoje nós vamos falar sobre elogios. Nós vamos falar sobre a nossa atitude, o nosso coração diante de elogios e como a gente deve lidar com isso. Eu já falei que tem exageros para um lado e exageros para o outro. Nós vamos tentar achar um ponto de equilíbrio aqui. Por quê? Olha que interessante. O que está dizendo é que assim como você coloca ouro num forno, prata num crisol, para ver a pureza ou não daquele metal, assim é o elogio para o coração do homem. Não sei se você percebeu isso, mas quero chamar sua atenção nisso. Ó. Então, crisol para prata, forno é para o ouro. Ó. Mas o que prova o homem, tá falando do crisol e do forno como algo que prova a prata, prova o ouro, mas o que prova o homem são os elogios. Ou seja, o forno que colocam a sua vida e a minha vida, que vai mostrar a pureza ou não da nossa vida, é o elogio. Então vamos primeiro para a prata e para o ouro, né? Então alguém chega contigo e fala: "Ó, isso aqui é prata, pureza de 99,99999%". Você fala: vamos botar, vamos aquecer ela. Por quê? Porque no aquecer, se tiver algum metal menos precioso, ele vai subir para a superfície. E a pureza você testa colocando no fogo e refinando, literalmente refinando, tirando aquilo que é metal menos valioso. Só fica aquilo que tem peso, aquilo que é valioso, aquilo que é importante, tá? Então, o crisol é aquilo que refina a prata, o forno refina o ouro, né? O calor do forno, tá? É o que refina o ouro. É inserido em um ambiente onde a temperatura aumenta e você consegue perceber então
o que é valioso e o que não é valioso, o que é ouro e o que é outro amálgama qualquer lá que não, né, que não seja metal valioso. Então, o autor de Provérbios está dizendo, cara, assim é o elogio. Elogio é o forno que a gente é inserido. Quando a gente recebe um elogio, que vai separar o que é valioso do que não é legal, o que vai provar a pureza do nosso coração, o que de fato tem valor em nós e o que, cara, não é tão valioso. Vai refinar a gente e demonstrar de fato quem nós somos. Então, o elogio, ele é uma prova, na verdade. Assim como você prova o ouro e você prova a prata, o elogio é uma prova. Alguém já falou, né? Vocês já ouviram? Quer conhecer alguém, dá poder para ela, né? Quer conhecer alguém, dá poder para ela. E às vezes pessoas se transformam num ambiente de poder, você descobre, meu Deus, eu achei que era uma pessoa, é outra, porque foi colocada numa prova, que o poder é uma prova também, e foi demonstrado ali algumas atitudes e pensamentos, e, enfim, coisas dentro do coração que, né, que não foi legal. E o poder, de certa forma, é um elogio, né? Colocam você numa posição porque acham que você vai dar conta, acham que você está capacitado para cumprir aquela missão. Então, o elogio, ele é uma prova. O que prova o homem são os elogios que ele recebe. Por quê? Porque a sua reação ao elogio, assim como a reação do ouro junto ao fogo, prova se ele é puro ou não, a reação de um homem ou de uma mulher frente aos elogios prova se ele é puro ou não, se ela é pura ou não. Puro em que sentido? Se você tem humildade no seu coração ou se você realmente se acha alguma coisa. No domingo passado, não esse agora, mas no outro, eu falei sobre isso, né? No culto, na transição ali do louvor. Falei, gente, glória a Deus por tudo que Deus tem nos dado, né? Maravilhoso, Parque da Paz, tudo que Deus está fazendo, glória a Deus. Mas não vamos esquecer que é tudo sobre Ele, tudo para Ele. Não vamos começar a achar que a gente é alguma coisa, que a gente sabe alguma coisa, porque aí é o caminho da derrota, né? Então, o elogio, ele acaba provando o nosso coração para ver se há orgulho, se a gente está construindo o reino de Deus ou o nosso próprio reino, né? E às vezes a gente está trabalhando muito em prol do reino e não se dá conta que é o meu reino, não é o reino de Deus. E o elogio vai provar isso. O elogio, na verdade, vai revelar. Assim como o forno e o crisol revelam o que está no meio ali, misturado, no meio da barra de ouro, que você não vê o que é ouro, o que é amálgama, né? O que é outro mistura de outro ferro, né? De outro minério. Assim também o elogio, ele, ele, ele prova no sentido de que você consegue perceber, cara, tem um orgulhozinho misturado, tem uma autossuficiência misturada, ele começa a revelar o que está misturado no nosso coração, para que a gente possa tirar as impurezas, orgulho, autodependência, buscando o meu próprio reino, a gente tira essas impurezas para que o nosso coração seja mais puro e agradável a Deus. Então, o elogio, ele é o que prova o coração do homem são os elogios. E, de fato, gente, quando a gente recebe um elogio, e todos nós já recebemos em algum momento, né? De fato, isso acontece. Gera uma reação em nós, o elogio, que vai mostrar quem nós realmente somos. Se eu me orgulho, eu sou o cara, eu sei tudo, é verdade, né? Você já está provando que misturado no seu coração, talvez você não via, talvez as pessoas não viam, tem coisa que não é tão preciosa assim. Tem um orgulho, né? Uma independência. Agora, se você consegue lidar com o elogio de uma forma saudável, isso demonstra que você, então, realmente no seu coração existe uma pureza. É uma prova. Dessa forma, a gente poderia dizer que quando você recebe um elogio, você é aprovado e também provado. Pega essa. Quando você recebe um elogio, você está recebendo um elogio porque você foi aprovado. Você fez uma coisa bem,
né? Você, sei lá, desempenhou bem uma função, você surpreendeu alguém com uma qualidade, um dom, né? Uma coisa que você tem. Você foi aprovado. Parabéns. Só não se esqueça que você também está sendo provado para saber se você vai pegar aquilo para você e vai achar que você é o cara e você agora consegue o que ninguém consegue e você é o melhor do mundo, né? Está sendo provado se você vai dar espaço para orgulho no seu coração ou vai manter humildade. Então, a minha mãe tem uma frase que eu acho maravilhosa, eu já repliquei ela muitas vezes para muita gente, não sei se foi original dela ou se ela aprendeu com alguém também. Mas ela diz assim, que um elogio é igual chiclete, ou goma de mascar, né? A gente fala chiclete, mas é goma de mascar, tá bom? Elogio é igual goma de mascar, que é o quê? A goma de mascar, você deve pôr ela na boca, sentir o gostinho, né, dela, tá bom, tem o gostinho doce, o gostinho gostoso de, sei lá, de abacaxi, de morango, sei lá. Mas não engula a goma de mascar ou ela pode fazer mal. Então, um elogio, você deve saber recebê-lo. Não tem nada de errado em receber o elogio. Já vamos falar sobre isso. Você deve recebê-lo, sentir o gostinho, cara, que bom, alguém apreciou aquilo que eu fiz, alguém percebeu uma coisa que eu fiz, eu me esforcei para fazer, amém, né? Legal? Mas eu não vou engolir e deixar descer para o meu coração. Eu não vou engolir. Eu vou sentir o gostinho, mas depois de sentir o gostinho, eu vou cuspir fora, vou jogar fora. Por quê? Porque se aquilo entrar dentro de mim, pode corromper algumas coisas e pode fazer mal. Então vamos lá. Alguém te elogiou porque você cantou bem, porque você fez bem, porque você pintou bem uma parede, porque você, sei lá, chegou no horário, porque você se comprometeu, porque você é um bom voluntário, você é um bom pai, uma boa mãe, né, um bom músico, sei lá. O que você faz? Cara, agradece, receba aquilo, não tem problema nenhum de você receber. Receba aquilo, poxa, obrigado, te agradeço, né? Mas não deixa descer para o seu coração e você começar a achar que você é alguma coisa. Então aqui a gente tem que evitar dois extremos que eu quero falar antes de acabar o nosso tempo que já está acabando. Primeiro extremo, alguns religiosos que acham que você não pode receber elogio. Não, não, não fui eu, não, não, glória a Deus, não a mim, mas ao Senhor. E cara, não, né? Como se fosse errado receber um elogio. Esse é um extremo. O outro extremo é você achar, não, eu sou bom mesmo. Ainda bem que você viu, porque eu já sabia, agora você entendeu que eu sou o cara, né? Obviamente que um orgulho desse está totalmente desequilibrado, ok? Qual que é o ponto de equilíbrio para nós com relação ao elogio? Perceba que você fez uma coisa boa, que alguém apreciou, que abençoou a vida de alguém, cara, ótimo. Se alegre com isso, porque eu espero que a gente faça as coisas para abençoar a vida de pessoas. Então, se alegre com isso. Mas não se esqueça que até mesmo o dom que você exerceu, até mesmo a capacidade que você tem, ela veio de Deus. Então não deixe entrar no seu coração, tá? A gente no meio religioso, a gente tem criado um contexto, muitas vezes, principalmente no meio evangélico protestante, por causa do movimento meio piedoso, de dizer não pode elogiar nada. Eu gosto de uma frase do Bill Johnson, pastor Bill Johnson, que é um grande homem de Deus, me ensina muito. Ele diz assim, cara, se você não souber receber um elogio, você não vai ter uma coroa para depositar aos pés de Jesus lá no céu, né? Diz o texto bíblico que, né, e os santos né, colocam suas coroas, né, depositam as suas coroas aos pés de Jesus. A coroa é um símbolo de um reconhecimento, uma honraria, né? É algo que você conquistou, algo que você conseguiu, algo que te foi dado como uma recompensa por alguma coisa. Então, os anjos, os santos e os anjos se reúnem e colocam, né, rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam, tu és digno de tudo. A gente canta isso na igreja, né? Tu és digno de tudo, né? Os santos e os anjos se prostram aos seus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam, tu és digno de tudo. Isso é Apocalipse, ok? Tá lá, é um texto bíblico. Então, Bill Johnson diz, cara, se você não souber receber um elogio, você não vai ter coroa para jogar aos pés de Jesus. Eu acho que isso dá um equilíbrio legal para a gente, que é o seguinte: eu espero que um dia Deus possa olhar para a minha vida e falar, servo bom e fiel, parabéns. Você não foi perfeito, com certeza, mas você cumpriu a missão que eu te dei. Eu espero que eu possa receber um servo bom e fiel. Isso é um elogio de Jesus. Nós devemos correr a corrida esperando receber esse elogio, né? Mas, ao mesmo tempo,
A gente pode imaginar esse elogio como uma coroa, né? Que é dada, tá aqui a coroa, né? Para você que prevaleceu, né? Receba a coroa, isso é bíblico, apocalíptico. Mas, ao mesmo tempo, quando eu ver Jesus, quando você ver Jesus, cara, a gente pega a coroa e coloca aos pés dele, porque a gente entende o seguinte, cara, se eu fiz alguma coisa que presta, foi porque primeiro o Senhor me impactou, o Senhor me amou, o Senhor me perdoou, o Senhor me deu capacidade, dom, vida, relacionamentos, uma missão, entende? Então, eu preciso encontrar esse equilíbrio de não me tornar orgulhoso, achando que eu sou bom, eu sou o cara, mas ao mesmo tempo não negar um elogio. Mas saber dizer, cara, glória a Deus se eu fiz algo que abençoou a vida de vocês, vocês fizeram alguma coisa que abençoaram a minha vida, receba esse elogio, servo bom e fiel, é um elogio. Jesus vai dar. Sem perder de vista que tudo que nós temos é dele, né? Dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória eternamente. Amém, né? Então, essa prova, né, do nosso coração, que é o elogio, a gente precisa saber lidar com ele bem. Não é você não receber um elogio, não é. É você saber receber o elogio, sentir o gostinho, saber que Deus usou a sua vida, isso é maravilhoso, mas sem esquecer nunca que tudo que nós temos é dele, por ele, para ele, e no final que você possa ter uma coroa, né, maravilhosa de pessoas que você abençoou, que você impactou, que, né, a vida delas foi encorajada através da sua vida, mas que você possa, com muita alegria, com muita gratidão, depositar essa coroa aos pés de Jesus, reconhecendo que foi tudo através dele e que só ele merece a glória. Amém, gente? Espero que tenha conseguido transmitir um pouquinho do meu coração com relação a isso. E vamos orar para que Deus abençoe o nosso dia e a nossa semana hoje. Pai, obrigado porque o Senhor, de fato, tem nos dado dons, talentos, capacidades. Cada um de nós tem uma porção do Senhor para distribuir. Eu oro que nós possamos distribuir isso bem, com fidelidade, com graça, com unção do Senhor, que essa distribuição possa abençoar a vida de pessoas. E Deus, que ao recebermos elogios, nós possamos saber lidar bem com eles. Que o nosso coração não se ensoberbeça, mas também, Deus, que nós possamos reconhecer é, e, e, e curtir, celebrar o Senhor usando as nossas vidas. Pai, que nós possamos todos receber no final o servo bom e fiel, é para isso que estamos nos empenhando, e que possamos também, todos no final, depositar a nossa coroa aos teus pés, sabendo que a glória é toda tua. Abençoa, Deus, meus irmãos hoje, no seu dia, na sua semana que se inicia. Sê com eles nos desafios, nas oportunidades, nas alegrias e nas tristezas. Pai, sê com eles. Eu peço a tua bênção sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe vocês aí. Grande abraço. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.